Olá, bem-vindos ao canal. Vamos falar um pouquinho de estudos observacionais. Dentre os estudos observacionais, existe uma gama de métodos, dos quais a gente, na hora de escolher qual melhor se adequa à nossa pesquisa, a gente pode seguir um pouco essa colinha, né? Então, quando eu quero fazer uma pesquisa que está falando de um estudo de prevalência, eu opto por um transversal. Eu tô falando sobre incidência de alguma doença ou de alguma necessidade. Eu escolho uma corte. Quando eu quero falar de uma etiologia, né, mostrar um quadro clínico, eu vou optar pelos estudos de casos. Quando eu quero tratar de um diagnóstico, os estudos de acurácia. Quando eu quero discutir tratamento ou comparar tratamento, ensaio clínico randomizado. Quando eu quero etiologia ou prognóstico, eu vou fazer corte, prospectiva. Quando eu quero descrever casos que são poucos conhecidos, relato de casos, série de casos. E se eu quiser também falar sobre profilaxia, eu opto pelo ensaio clínico randomizado. Então, os estudos descritivos têm por objetivo determinar a distribuição das doenças aí segundo o seu tempo, lugar, característica dos indivíduos, né? Eu vou identificar um grupo. Quando, onde, quem adoece, né? Eu vou descrever sobre essa característica. Os indivíduos dessa amostra, eles não são designados num processo aleatório, né? Eles já são de um grupo. Por exemplo, os pacientes de Covid-19 positivo. Vou falar sobre uma característica dos pacientes de Covid-19 positivo. Eles não têm opção de escolha, né? Ou eles não são separados em grupos, né? Não existe associações aqui nesse tipo de estudo descritivo. Se eu vou falar de um único caso, né, ele é um relato de caso, eu tô falando de um indivíduo e como que foi o processo terapêutico ou o processo de tratamento ou assistência desse paciente nesse momento. E se eu tô falando de um grupo de indivíduos, eu tenho aí uma série de casos, né? Eles costumam, geralmente esse tipo de estudo costuma ser usado para aqueles assuntos que ainda não foram muito abordados, ou que são novos, ou que são raros, né? Uma intercorrência muito específica, né? Que não há descrição, então você relata esse caso que aconteceu, né? Para que tenha uma alerte outros cientistas, outros profissionais sobre essa ocorrência. Eles são importantes, então, para doenças novas ou que não são tão corriqueiras, manifestações raras, algumas associações de doença. Posso também trabalhar para métodos de assistência que são pouco explorados, então, eu tive um paciente com ECMO que teve um resultado muito bom, né? Apesar de muito grave, ele teve uma condição muito boa, ele teve um método de assistência muito diferenciado. E a gente pode usar o estudo de caso para isso. Ou tratamentos de lesão de pele para feridas também são boas opções. Bom, eu tenho aqui algumas fontes, né? Algumas hipóteses de apresentação, risco, prognóstico e tratamento da doença. Geralmente a gente conta o percurso, né, desse indivíduo ou destes indivíduos no decorrer deste estudo de caso ou dessa patologia, né? Eles podem ser realizados com dados de prontuário eletrônico, né, ou um banco de dados secundário. Então a sua fonte de informação, né, ela pode ser essas duas opções. Geralmente se trabalha bastante com prontuário, porque né, como a gente está falando de um indivíduo, a gente está falando de um caso, né? Geralmente é o acesso ao prontuário que a gente tem todas as informações sobre esse paciente. Dentre as limitações, quando eu opto por fazer esse tipo de estudo observacional,
A gente não consegue mensurar, né, com exatidão aí, não tem uma taxa de erro. Eu, na verdade, né, tô demonstrando somente uma situação. Como eles trazem situações incomuns, atípicas, resultados inesperados, então eu não consigo fazer muitas comparações para discussão. Podem haver fatores de confundimento, né? Então, alguns viés do pesquisador, de colocação ou de condução do caso, né? Ou de favorecimento próprio. E eu não tenho um grupo controle de comparação, né? Isso faz com que os estudos de caso, eles acabem, essas limitações deixam eles lá no nível de evidência, no mais baixo nível de evidência, mas eles não deixam de ser importantes, né? Apesar de sua baixa evidência, porque você está falando de um único caso, não dá para generalizar na população, mas apesar de ser um único caso, ele tem o seu valor ali, ele pode ser uma informação de que ainda não foi vista, né? Ele pode ser uma complicação que ainda não foi estudada e que apareceu, né? Que você se deparou com aquela situação. Então, existem várias situações, às vezes, na assistência e que muitas vezes a gente deixa até de escrever, de relatar, e isso deixa de contribuir aí com a ciência, né? Então, eu já tive uma fratura de fêmur de um paciente amputado. Como é que você coloca na mesa de tração na cirurgia, né? Então, isso é um excelente estudo de caso. Um paciente que operou da bucomaxila e teve uma necrose gengival. É um caso raríssimo, mas é um caso que aconteceu, é bom relatar, né? Então, são esses conceitos que trazem aí o estudo de caso, né? Aqui tem um exemplo para a gente rever. Então, aqui foi descrito o cuidado de enfermagem no pós-operatório da cirurgia cardíaca. Lembrando que estudos de caso, eles também podem ter um cunho qualitativo, além, né, pelo descritivo. Então, aqui, esse estudo, ele tem essa proposta, né, ele é feito no Rio de Janeiro, né, e ele demonstra aí um estudo de caso, um caso com os cuidados de enfermagem, como esse paciente se desenvolveu ali com o processo de enfermagem, os cuidados realizados na cirurgia cardíaca. A gente vai ter outra aula sobre os estudos observacionais analíticos e eu espero que vocês acompanhem, espero ter ajudado e até mais!